Nas últimas décadas, a indústria do entretenimento passou por uma evolução transformadora. As plataformas de streaming se tornaram o principal meio de consumo de conteúdo para o público em todo o mundo. Os pioneiros nessa revolução digital foram Netflix e HBO, duas gigantes que redefiniram a forma como as pessoas acessam e se envolvem com o conteúdo de entretenimento. No entanto, o entretenimento está passando por uma nova revolução, na qual você não precisa de investimentos de 100 milhões de dólares para manter as pessoas assistindo. Hoje, você só precisa de acesso à internet e um telefone que funcione um pouco melhor do que um tijolo para produzir conteúdo que conquistará uma audiência global e superará os serviços de streaming. Vamos falar sobre o inevitável declínio da Netflix e da HBO. A Netflix marcou um ponto de viragem na indústria do entretenimento. Foram os primeiros a desafiar a dominação da televisão tradicional. O modelo de assinatura permitiu que os espectadores acessassem uma vasta biblioteca de conteúdo sob demanda, pulando as tediosas programações de transmissão linear. A Netflix revolucionou a criação de conteúdo com uma estratégia de programação original, investindo pesadamente em séries e filmes originais de alta qualidade. A plataforma atraiu novos assinantes e conquistou elogios críticos e inúmeros prêmios. A Netflix capitalizou a globalização, expandindo a presença para praticamente todos os cantos do mundo. O conteúdo localizado e as interfaces de usuário permitiram à plataforma atender às diversas preferências culturais, fortalecendo a posição global. A HBO sempre foi sinônimo de prestígio. A HBO há muito tempo está associada a conteúdo premium e aclamado pela crítica. Séries como The Sopranos, Game of Thrones e Succession elevaram a reputação da HBO. Depois, a HBO adotou uma abordagem híbrida única, operando inicialmente como um canal de TV a cabo premium e posteriormente fazendo a transição para um serviço de streaming independente, o HBO Max. Essa estratégia permitiu à HBO manter a audiência tradicional de TV a cabo, ao mesmo tempo em que ingressava no mercado de streaming. O legado da HBO e o compromisso constante com a narrativa de alta qualidade criaram uma identidade de marca forte. Atualmente, existem tantos serviços diferentes que alguém só precisa agrupá-los e assim pagar uma única taxa mensal por tudo, semelhante à TV a cabo. Quando a Netflix decolou, nos prometeram uma revolução no entretenimento, com vastas bibliotecas de conteúdo envolvente disponíveis com apenas alguns cliques, tudo por uma pequena taxa mensal. No entanto, ao navegar pelos serviços de streaming atualmente, parece que estamos apenas vendo programas de realidade medíocres e filmes terrivelmente repetitivos, até desistirmos porque não há nada para assistir. Apesar dos grandes nomes dos últimos anos, a Netflix aproveitou as taxas de juros persistentemente baixas e o crescimento do investidor para preencher seu serviço com programas e filmes para os assinantes. Esse aumento maciço nos gastos abalou a indústria de mídia tradicional e forçou os gigantes do entretenimento a correrem atrás do modelo de streaming promovido pelo Vale do Silício. Essa corrida por conteúdo levou a um dilúvio de programas e novos serviços de streaming. Aos olhos dos acionistas, o desafio não era mostrar um lucro saudável, mas aumentar o número de assinantes o máximo possível, com a expectativa de que o dinheiro viria depois. Nos últimos meses, houve um reconhecimento geral de que o modelo de streaming gera lucros diferentes do modelo antigo, no qual um filme ou programa de TV tinha muitas oportunidades de venda e lançamento de direitos adicionais. Como resultado, a Netflix e outras plataformas de streaming estão abrindo mão de riscos criativos em favor de performances insossas. Agora, a indústria de cinema e televisão parece estar se tornando o que tentou destruir. Enquanto a Netflix abandonava seu conteúdo mais criativo, as guerras de streaming estavam em pleno vapor. Rivais de longa data, como Amazon Prime Video, Hulu e Paramount Plus, deram um salto nos anos de 2019 e 2020. Em 2019 e 2020, os principais concorrentes entraram em cena, como Disney Plus, Apple TV Plus e Peacock NBC. Em 2020, a Warner Bros. Expandiu a plataforma de streaming com o lançamento do HBO Max. Em pouco tempo, as opções para os consumidores aumentaram e empresas que costumavam vender seus catálogos com satisfação trouxeram seus programas e filmes populares de volta para encher as próprias plataformas. À medida que o número de serviços cresceu, a maioria dos espectadores ficou relutante em pagar por todos eles, tornando a competição por assinantes ainda mais intensa. Para competir em um mercado cada vez mais desafiador, a Netflix começou a mudar a abordagem de conteúdo. Em vez de investir na mais alta qualidade, eles se concentraram na quantidade, garantindo que houvesse sempre algo novo na biblioteca para incentivar as pessoas a permanecerem assinadas. A empresa, que uma vez foi inovadora, passou de tentar copiar a HBO para se parecer mais com o Hallmark Channel, lançando uma série de conteúdo de baixo orçamento e questionável, com pedaços montados por algoritmos para atrair um público específico. A Netflix deu um passo considerável em
direção à TV de realidade, com programas de namoro e programas de culinária, imitando canais de cabo convencionais como TLC e Food Network. Isso atrai executivos da Netflix porque os reality shows são mais baratos do que a produção de roteiros e preenchem o catálogo. Não é surpresa que a Netflix esteja procurando mais. Eles desejam competir com programas desafiadores populares como The Revenant e uma versão de American Idol, um dos programas de maior sucesso na história da TV americana, projetado para a geração TikTok. Parece que a Netflix está em busca de histórias amplas para contar com um orçamento ajustado. Certamente, os serviços de streaming ainda estão investindo bilhões de dólares em conteúdo, mas não estão mais focados apenas em ideias inovadoras e caras, como no passado. Precisam preencher as bibliotecas de conteúdo e estão apostando em programas de grande apelo que refazem formatos já existentes, mas com um foco maior na quantidade em vez da qualidade. A qualidade do conteúdo é um tópico complexo, pois é muito subjetivo. Ganhar prêmios e aumentar as horas de streaming ajudam a obter contexto, mas cada serviço de streaming se concentra em um grupo-alvo específico. Além disso, a maioria dos serviços de streaming concorrentes mantém as bibliotecas de conteúdo exclusivas e fora do alcance da Netflix. O custo de produzir conteúdo original continua a subir, colocando pressão nas finanças da Netflix e da HBO. Após passar anos derrubando gigantes, a Netflix se tornou um alvo virtual e não consegue acompanhar a concorrência. No entanto, após anos de sucesso, no ano passado, pela primeira vez em uma década, a Netflix parou de crescer e, de forma mais preocupante, começou a regredir. Com tantas coisas acontecendo no final do ano passado, só podemos começar a nos perguntar o que o futuro reserva para a Netflix. Na sociedade capitalista orientada pelo consumidor de hoje, o crescimento é o objetivo final de qualquer negócio para satisfazer os investidores. No entanto, a Netflix perdeu o foco pela primeira vez em uma década. Ela registrou uma perda líquida de assinantes nos primeiros 6 meses do ano passado, com um total de 1,2 milhão de assinantes perdidos. Isso afetou ainda mais o crescimento da plataforma no Sudeste Asiático. Nos Estados Unidos e Canadá, a Netflix perdeu mais de 650 mil assinantes entre janeiro e março. Embora a Netflix ainda seja a maior em termos de número de assinantes, a Disney Plus ganhou 152 milhões de assinantes desde o seu lançamento em 2019. A Netflix se recuperou no segundo semestre do ano passado e ainda é o serviço de streaming mais amplamente utilizado, mas a diferença entre ela e seus concorrentes está se estreitando. Para piorar as coisas, a Netflix parece ter um histórico de cancelar shows que irritam os consumidores. Por exemplo, a Netflix cancelou Resident Evil após apenas uma temporada, enquanto séries mais bem-sucedidas como 1899 foram interrompidas, o que é bastante surpreendente. Alguns relatos também observaram a falta de preocupação da Netflix com o quão envolvente um show é e por quanto tempo ele dura. Eles não parecem se importar com a longevidade ou a qualidade de seus programas. Um usuário do Twitter observou que eles simplesmente querem que o show trend no Twitter, como Tiger King e Squid Game, por alguns dias. Essa frustração, combinada com o recente anúncio de que a Netflix aumentará as taxas de assinatura e combaterá o compartilhamento de senhas, provavelmente será suficiente para afastar os clientes lentamente, mas com certeza. A Netflix está ficando muito cara, não há como disfarçar. Você pode culpar a pandemia, a guerra na Ucrânia, a recessão global e a inflação crescente, mas a Netflix aumentou consistentemente os preços ao longo dos anos. Se as plataformas de streaming se tornarem a norma e substituírem a TV a cabo, qualquer coisa menos do que uma assinatura premium é inaceitável para muitas famílias. A camada mais cara de assinatura da Netflix, que oferece 4 telas e conteúdo em 4K, custa $20 por mês. Investidores e provedores de conteúdo também provavelmente percebem o risco de investir ou vender direitos de licenciamento para a Netflix durante esse período de incerteza e estão migrando para outros serviços. Novos modelos de assinatura da Netflix, incluindo taxas mais altas do modelo independente e uma assinatura mais barata com anúncios, podem estar chegando em breve. No entanto, apenas o tempo dirá se a reputação volúvel da Netflix significa que já é tarde demais. As preferências e comportamentos dos espectadores estão sujeitos a mudanças e desafios constantes, adaptando-se às tendências em evolução. Certamente, é um desafio garantir que o conteúdo permaneça relevante e atraente para um público em constante mudança. No entanto, o Sr. Beast continuará lançando vídeos 2 vezes por semana sem nenhum risco financeiro, e no final, receberá mais atenção do que a continuação do Squid Game. Além disso, é assustador o fato de que existem centenas de criadores como o Sr. Beast no YouTube e no TikTok, milhares de pequenos criadores em qualquer nicho que você possa imaginar, e não custa nada assisti-los. Essa é uma desafiante concorrência que, em breve, Netflix e outros serviços de streaming não conseguirão superar.
adaptar. Tanto a Netflix quanto a HBO provavelmente se concentrarão em diversificar seus portfólios de conteúdo para atender a uma variedade mais ampla de gostos, diferentes gêneros, formatos e colaborações internacionais. No entanto, a melhor chance de vencer o YouTube e o TikTok no jogo em constante crescimento da atenção é se tornar o próprio YouTube e TikTok. A Netflix e a HBO revolucionaram a indústria do entretenimento ao trazer a era das plataformas de streaming. No entanto, as preferências em constante evolução dos espectadores representam possíveis ameaças ao futuro da Netflix e da HBO. A sobrevivência e crescimento dependerão da capacidade de se adaptar, inovar e oferecer consistentemente conteúdo envolvente que ressoe com o público em um cenário digital em constante mudança.